Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal do professor Paulo Falsetti. Vamos para mais uma aula. Nesta aula falaremos sobre variáveis diretamente proporcionais. Considere que você possui uma confecção de camisetas. Você tem os trabalhadores e você tem as camisetas produzidas proporcionalmente. Um trabalhador trabalhando um dia produz 2 camisetas. Pela lógica, 2 trabalhadores produzirão 4 camisetas. 4 trabalhadores produzirão 8 camisetas. À medida que eu aumento a quantidade de trabalhadores, aumenta a quantidade de camisetas produzidas em um dia de trabalho. Se eu diminuir a quantidade de trabalhadores, também diminuirá a produção de camisetas. Podemos equacionar essa situação da seguinte forma: camisetas é igual a trabalhadores. No entanto, não há uma igualdade e existe um fator que multiplica o número de trabalhadores, porque cada trabalhador produz 2 camisetas. Então temos que multiplicar por 2 cada trabalhador aí no caso. Um trabalhador produz 2 camisetas, 2 trabalhadores multiplicado por 2 produzem 4 camisetas e 4 trabalhadores multiplicado por 2 produzem 8 camisetas. Logo, temos que camisetas é igual a 2 vezes o número de trabalhadores. O 2, na verdade, ele desempenha o papel de uma constante. Os trabalhadores e as camisetas são denominados como variáveis. Podemos chamar camisetas de Y e os trabalhadores de X e a constante de K. E desta forma, temos uma equação que relaciona as variáveis diretamente proporcionais, que é esta daqui, y igual a kx, onde y e x são variáveis e k é a constante de proporcionalidade. Elas são diretamente proporcionais, pois quando x aumenta, y também aumenta. Quando x diminui, y também diminui. Para encontrar o k, basta passar o x que está multiplicando dividindo o y. Então k é igual a y sobre x. Na mesma situação inicial da confecção de camisetas, um trabalhador produz 2 camisetas. Quanto produzirão 8 trabalhadores? Os trabalhadores são a variável x, as camisetas são a variável y. E sabemos que há um fator que multiplica o número de trabalhadores por 2 para obter o número de camisetas, que é o k. K é igual a y sobre x. Para descobrir o k, temos que dividir o número de camisetas produzida pelo número de trabalhadores, ou seja, y sobre x, que é 2 sobre 1. 2 sobre 1 igual a 2, ou seja, k é igual a 2. Sabendo o valor de k, podemos obter a equação que relaciona as variáveis, onde k é igual a 2, substituímos na equação y igual a 2 vezes x, que é a equação que relaciona as variáveis. Desta forma, sabendo que x é igual a 8, ou seja, 8 trabalhadores, multiplico por 2, que dá y igual a 16, ou seja, 8 trabalhadores produzirão 16 camisetas. Relacionando variáveis diretamente proporcionais. Sabemos que, se você pegar 2 variáveis qualquer que são diretamente proporcionais, temos que y1 igual a k vezes x1, ou seja, um par de variáveis que estão relacionadas. Sabemos que o k é igual a y1 sobre x1. Se eu pegar outro par de variáveis que são diretamente proporcionais na mesma proporção das primeiras, eu tenho que o k é o mesmo e é y2 sobre x2. Logo, eu sei que k é igual a y1 sobre x1, que é igual a y2 sobre x2. Desta forma, eu tenho uma equação que relaciona as variáveis diretamente proporcionais, que é a razão entre y1 sobre x1 igual a y2 sobre x2. Vamos aplicar essa equação no exemplo 2. Na mesma situação da confecção inicial, temos que um trabalhador produz 2 camisetas. Então, 8 trabalhadores produzirão determinada quantidade de camisetas que nós vamos descobrir. Sabendo que os trabalhadores é o x e as camisetas são y, temos que x1 é igual a 1, x2 é igual a 8, y1 igual a 2, y2 é a interrogação ou a incógnita. Usando a fórmula anterior, y1 sobre x1 igual a y2 sobre x2, substituímos os valores dos x e do y conhecidos, ficando y2 como uma incógnita. Neste caso, 2 sobre 1 igual a y2 sobre 8, multiplicamos em cruz e obtemos a seguinte
equação. 2 vezes 8 igual a 1 vezes y2. 2 vezes 8 é igual a 16. 1 vezes y2 é o próprio y2. Logo, y2 é igual a 16. Ou seja, 8 trabalhadores produzem 16 camisetas. Assim como no exemplo 1, só que a resolução foi realizada de maneira diferente. A partir da relação entre as variáveis diretamente proporcionais, podemos construir um gráfico. A partir da equação obtida no exemplo 1, y igual a 2 vezes x, podemos construir uma tabela de valores, onde eu relaciono valores de x com y. Se eu substituir x igual a 0, 0 vezes 2 é 0, ou seja, y é 0. Se eu substituir x igual a 1, 2 vezes 1 é 2, que é o y igual a 2. Se eu substituir o x por 2, temos que 2 vezes 2 igual a 4, que é o valor de y. Se eu substituir o x por 3, temos 2 vezes 3, que é igual a 6, que é o valor de y. E se eu substituir o x por 4, temos 2 vezes 4, é igual a 8, que é o valor de y. Então, para cada valor de x, eu tenho o valor de y relacionado. A partir da tabela, podemos construir um gráfico dessa equação. Aqui está meu plano cartesiano. Vou colocar o eixo x e o eixo y. Vou relacionar agora os valores obtidos na tabela. 0, 0, que é a posição 0, 0. 1, 2, que é a posição 1, 2. 2, 4. 3, 6. 4, 8. Ou seja, essas relações entre x e y são denominados como pares ordenados. Ligando esses pontos, eu obtenho uma reta, que é o gráfico da equação y igual a 2 vezes x, que relaciona duas variáveis diretamente proporcionais. E assim terminamos a nossa aula. Muito obrigado, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. E até o próximo vídeo.